Olá pessoal, tô bem na onça aqui que o celular tá querendo descarregar, mas vamos lá. Agora eu queria falar com vocês um assunto legal pra caramba, que é regra de 3. Regra de 3, a gente sabe que existe a regra de 3 simples e a regra de 3 composta, a direta e a indireta. Vamos ver aqui, a princípio, a regra de 3 simples, a direta e a indireta. Primeiro vamos ver a regra de 3 direta. Existem muitos problemas mesmo, que podem ser resolvidos através de regra de 3. Porcentagem, juros, a velocidade média, muitas coisas mesmo podem ser resolvidas, uma infinidade de problemas, até no dia a dia, pode ser resolvido através de regras de 3. Vamos ver aqui um exemplo prático aqui de regra de 3. Vamos supor que você contrate pedreiros para trabalhar em um mês e fazer algumas casas para você. Vamos colocar aqui que 3 pedreiros, trabalhando um mês, vou colocar aqui, trabalhando um mês, faltou o H aqui, trabalhando um mês inteiro, 3 pedreiros consigam fazer para você 6 casas, certo? Aqui, 3 pedreiros consigam fazer 6 casas, trabalhando um mês. Mas aí você contrata mais pedreiros, você contrata mais 6 pedreiros, então você fica com 9 pedreiros, e eles vão trabalhar para você durante um mês. Quantas casas eles vão conseguir fazer para você? Você não sabe, então você coloca o número de X. Você coloca um X. Agora você fala o seguinte: na coluna que está o X, você puxa uma seta para baixo. Ela vai servir como referencial. Entendeu? Agora a gente vai fazer a seguinte situação: se aumentando o número de pedreiros aumenta também o número de casa, você vai colocar uma seta para baixo aqui. Se aumentando uma e diminui a outra, ou seja, se eles estão na contramão, uma aumenta, a outra diminui, ou uma diminui, a outra aumenta, a gente inverte a posição das setas. Isso é que vai diferenciar a regra de 3 direta da regra de 3 indireta. Nesse caso aqui, você tem 3 pedreiros, eles conseguem fazer 6 casas. Você aumentou o número de pedreiros, você vai aumentar o número de casas, consequentemente. Eles vão fazer mais casas para você, já que são mais pedreiros trabalhando. Então, aumentando um, aumenta também o outro. Nesse caso, elas são diretas, as setas vão ficar todas alinhadas, direta, na mesma mão, vamos dizer assim. Você fez isso, você já está com 90% do problema resolvido. É muito importante que você saiba interpretar isso aí, que você entenda isso aí. Eu acho que a parte mais difícil é você entender isso aí. Agora que você fez isso, você vai multiplicar cruzando. O X você multiplica com 3 e o 9 você multiplica com 6, certo? Pegue primeiro o X. X vezes 3 vai dar 3x, certo? Igual 6 vezes 9 vai dar 54. Agora você vai passar o 3 que está para cá, você vai passar, ele está multiplicando aqui, ele vai passar para o segundo membro, dividindo.
Então vai ficar x é igual a 54 dividido por 3. X é igual a 18. Isso significa que 3 pedreiros conseguem fazer 6 casas em um mês. Se você botar 9 pedreiros para trabalhar para você, você vai conseguir 18 casas em um mês. Parabéns pelo empreendimento. Vamos ver uma outra situação aqui. Vamos supor que você tem um escritório e você tem uma secretária que escreve as cartas para você, escreve no computador as cartas dos seus clientes. Então vamos lá. Você, no seu escritório, você tem uma secretária que trabalha o dia inteiro, para você. Então vamos lá, vamos colocar aqui. Essa secretária, trabalhando o dia inteiro, ela faz 4 cartas, ela escreve 4 cartas. 4 cartas. Se você aumentar o número de secretária, o que vai acontecer com o número de cartas? Quantas cartas você vai ter pronta? Vamos lá. Vamos colocar aqui um S de secretária e vamos colocar aqui um C de carta. E aqui a gente vai colocar, se uma secretária, certo? Carta. Se uma secretária, você coloca uma secretária faz quantas cartas? 4 cartas. Uma secretária faz 4 cartas. Você contrata mais 4 secretárias. Você vai ficar agora com 5 secretárias. 5 secretárias farão quantas cartas para você no final do expediente, no final do dia? Vamos analisar essa situação aqui. Novamente, no lado, na coluna que tem o X, você coloca uma seta para baixo. Essa seta vai servir como referencial. Vamos lá. Uma secretária faz 4. Se você aumentar o número de secretária, você vai ter mais ou menos carta? Claro que você vai ter mais carta. Ou seja, você aumentando desse lado, você aumenta também nesse lado. Você aumentando essa coluna, você aumenta também nessa. Você aumentando o número de secretária, você terá um aumento no número de cartas escritas. Então, elas são diretamente. Aumenta uma, também aumenta a outra. Elas são diretas. Como elas são diretas, você já matou o problema aqui agora. Você só precisa multiplicar em cruz, certo? Cruzando aqui os dados. Você vai ter aqui, ó, x vezes 1, x. Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. X igual a 5 vezes 4, 20. Isso significa que você terá 20 cartas no final do expediente. Certo? Vamos agora analisar uma outra situação.